Aí, pessoal, tudo beleza? Hoje, Quadrinhos Porretas vai falar sobre o resgate, esse belíssimo resgate do Flávio Colim aqui no Brasil. Tá sendo muito bom poder vivenciar esse ano de 2021 com tantas editoras trazendo material do Colim para gente que já conhecia e para essa nova geração que vai descobrir um quadrinista maravilhoso que foi o Flávio Colim. Tudo começou quando o Ivan Costa, grande Ivan Costa, entrou em contato com os filhos do Colim, o Flávio Colim Filho e a Kátia, e queria fazer uma exposição aí com os trabalhos do pai deles, né? E precisava aí de originais. Só que o Flávio fez uma proposta ao Ivan praticamente recusável. Ele pediu ao Ivan que fosse o curador do Flávio Colim. Então, Ivan Costa hoje tem quase todo o material do Flávio Colim, está escaneando, tratando as páginas, e a gente tem aí Pipoca e Nanquim, Figura e outras editoras que vão trazer material do Colim, material publicado nas décadas de 70, 80, 90, e até a Figura está trazendo aí uma parte das Aventuras do Anjo, que foi publicada, começou a ser publicada em 1959, certo? Então, assim, tem muita coisa boa vindo. E o primeiro desses trabalhos, que eu vou falar um pouco mais sobre ele hoje, é justamente Terror no Inferno Verde, lançamento da Pipoca e Nanquim, que teve um apuro assim, né, um preciosismo muito, muito bacana de se ver ao lançar essa coletânea aqui, né, abrindo aí os trabalhos desse resgate do Flávio Colim aqui no Brasil. Então, antes de falar sobre isso aqui, deixa eu fazer um resumão do Flávio Colim, desse artista maravilhoso que lutava pela brasilidade nas histórias em quadrinhos, por elementos do nosso folclore, da nossa cultura e das inúmeras histórias maravilhosas da mitologia dos nossos indígenas. Gente, Flávio Colim, ele sempre gostou de histórias em quadrinhos. Admirador do Milton Caniff, do Alex Raymond, ele começou a desenhar ainda criança e entrou na indústria propriamente dita dos quadrinhos nacionais em 1955, quando a editora carioca Gallimard lançava uma revista chamada Coleção Aventuras, onde eram adaptadas pela primeira vez aí os relatos dos pracinhas que lutaram na FEB durante a Segunda Guerra. Então, de 55 a 56, o Colim fez parte aí de uma parte dessas adaptações para quadrinho, né, dos relatos dos pracinhas nessa editora Gallimard. Logo em seguida, em 56, ele foi para a RGE e começou a trabalhar naquelas histórias das capas internas, né, da X9, que eram chamadas Assombrações,
e pela primeira vez ele tem contato aí com histórias de terror. Aí, em 58, ele é chamado pelo Álvaro de Aguiar para quadrinizar As Aventuras do Anjo, um sucesso radiofônico, era uma novela radiofônica, e o Colin sugere, praticamente intima o Álvaro, né, e a RGE a mudar As Aventuras do Anjo, que se passavam nos Estados Unidos, para cenários brasileiros. E isso acontece, né? E aí ele começa a desenhar as histórias do anjo em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. O Colin fica fazendo essas aventuras do anjo em quadrinhos durante 43 números, e aí depois ele é convidado a desenhar agora uma série de sucesso, só que da TV, que era O Vigilante Rodoviário e também O Capitão 7. Isso na editora Outubro, que antes se chamava Continental. E ao mesmo tempo que ele está desenhando O Vigilante Rodoviário, Capitão 7, ele também começa a desenhar histórias de terror, certo? Ele consegue achar um tempo. E no início ali da década de 1960, surge um movimento aqui no Brasil, uma proposta da chamada Lei dos 2/3. O que é que esse movimento pregava? Ele pregava que as editoras, dentro de suas revistas de histórias em quadrinhos, publicassem 66% de material nacional. Junto com essa luta, né, esse processo aí de nacionalização das histórias em quadrinhos, o Brizola, lá no Rio Grande do Sul, resolve ficar do lado desses artistas e cria a Cooperativa Editora de Trabalhos de Porto Alegre, a CETIPA. E com isso, o Colin abraça, né, essa ideia assim, com um fervor tão gigantesco, que ele passa a desenhar aí histórias do Rio Grande do Sul, histórias belíssimas. Entre elas aí, ele vai falar sobre a Guerra dos Farrapos, né, a Revolução Farroupilha, e tantos trabalhos memoráveis que ele fez aí em meados, né, no começo, melhor dizendo, da década de 1960. Bom, essa lei aí, esse movimento pela nacionalização dos quadrinhos, também pegava carona naquele processo todo do papel, né, que entrou pelo governo Jânio Quadros. Aí Jânio renuncia, passa para o governo de Jango, e eles não conseguem aprovar a lei dos 2/3 e não conseguem fazer algumas coisas que estavam querendo fazer. A CETIPA não consegue fazer com que seu material seja distribuído em escala nacional, e as coisas vão começando a ficar feias para o pessoal que trabalha com quadrinhos, né? Aí vem o golpe, 64, ditadura militar, e nesse período o Colin, que como estava ali junto de Brizola, lutava pela nacionalização dos quadrinhos e tal, ele já começa a ser visto como alguém comunista, tá? Ainda bem que os militares não pegaram tão pesado com ele, né? Ele meio que vai ficando sem espaço, então ele se volta para a publicidade e descobre que em um desenho só que ele faz para a publicidade, ele ganha o que durante mais ou menos um mês ele levantaria de grana aí com quadrinhos, né? Então ele passa aí o restante da década de 60 todinho com a publicidade. Só que
A Folha de São Paulo publicava 6 tirinhas e só tinha uma nacional, que era a Turma da Mônica, do Maurício de Souza. E o que é que vai acontecer? A Folha convida Maurício a ou trazer uma nova tirinha ou apresentar alguém que também fizesse uma tirinha com essa cara de Brasil. E nesse momento o Colim apresenta para o Maurício o Visunga. E o Maurício adora a ideia e o Colim, quando vê que vai ter que desenhar essa tirinha, e exige muita pesquisa para ele, né, desenvolver, ele fica meio sem saber se continua, se larga, porque ele já está ali com a publicidade, né? E então ele fica durante 2 anos, né, de 64 a 66, fazendo Visunga, e depois ele foca apenas mesmo na publicidade. Então, aí, em meados da década de 1970, novas editoras surgem aqui no Brasil, a VEC, a Block, a Grafipar, e há uma retomada da produção e também do consumo de histórias em quadrinhos. E isso chega para o Colim assim, sabe? Como aquele diabinho sedutor que diz, olha, larga a publicidade e volta para o trabalho, a mídia que você ama, que são os quadrinhos. Aí o Colim diz, tá bom, eu vou me ferrar porque eu vou ficar lascado de novo, né? Mas eu vou voltar a trabalhar com quadrinhos. E aí ele volta e é abraçado, né? E volta já com aquele traço lindo, bem estilizado, que a gente conhece, né, dele. E faz trabalhos memoráveis, gente. Aí ele volta mesmo com essa pegada de terror, volta com o apelo do folclore, né? Ele cria o personagem lobisomem, e aí ele vai trabalhar na VEC, né, na Block, na Ediouro, na Grafipar, né? Sim, na Grafipar, além de histórias de terror, ele também fez muitas histórias eróticas. E, gente, são essas histórias que a Pipoca e Nanquim compilou aqui, tá? Olha, aqui tem muita coisa bacana, né? Tem essas histórias de aventura com essa pegada trazendo mesmo lendas indígenas, tá? E sempre com um toquezinho de humor, que eu acho que era característica do Colim, tá? Ele sempre achava um jeito de botar uma pitadinha assim de humor nas suas histórias. E a começar por essa história da capa, né? Das cobras gêmeas, essa história é sensacional, que é a história que abre aqui o álbum Honorato. Terror no Inferno Verde traz 19 histórias. Assim, eu não sei como foi o processo que o Pipoca fez para selecionar essas histórias, mas assim, tá muito bacana pela diversidade aqui e também por curiosidades, gente, porque aqui ele vai trazer 2 histórias, o Banquete e Vai Vem, que olha o traço do Colim como tá diferente, né? Ele até não assina como Colim, ele assina como Sernambi, né? Ele assina como Sernambi, ó. São 2 histórias, digamos assim, que tem uma pimentazinha, né? E aqui é Vai e Vem, tá? Aqui a gente também vai ter histórias sensacionais, como essa da Terceira Arca, tá? Olha o traço característico do Colim aqui, né? Arte sensacional do Flávio Colim. Essa história aqui, Joaquim o Magnífico, é um deleite. E a história que fecha o álbum, Fadas, Fados, e também é assim primorosa. E nesse álbum aqui, a gente também
conta com depoimentos, né? Além do próprio Ivan Costa, que fala como começou esse trabalho aí de contato com os filhos do Colim e como o Flávio, né, pediu para ele ser o curador da obra do Colim. Tem também depoimentos do Franco de Rosa, tem depoimentos do Flávio Colim e da Cátia e do Jefferson Costa, certo? E além de ter um prefácio sensacional do jornalista Francisco Uchoa, que faz aí um apanhado da vida do Colim e fala sobre os seus primeiros anos desenhando no colégio interno, né? E até essa retomada dos quadrinhos meados da década de 1970, que faz com que ele largue a publicidade e se debruce aqui nos quadrinhos. Então, Terror no Inferno Verde traz 19 histórias, resgatando o Colim aí da revista Espectro, da VEC, né? Da Block, da The Art, da Grafipar, certo? E algumas histórias que estavam meio que perdidas, né? E também trazendo histórias, traz uma história do álbum Filho do Urso, que a Ópera Gráfica lança no ano que o Colim falece, em 2002. E para quem quiser maiores informações sobre o Flávio Colim, tem esse livro simpático aqui do Gonçalo Júnior, Vida Traçada. Ele faz um apanhado aqui rápido da vida do Flávio Colim, que foi lançado pela Marca de Fantasia em 2009. Por quê? Porque o Gonçalo ele também ajudou a Ópera Gráfica, né, a selecionar as histórias que saíram no Filho do Urso e no Mapinguari e outras histórias, certo? Aproveitando que ele havia conhecido um pouco do Colim, né, em 2002, ele faz esse texto aqui gostoso de ler, que a gente lê em uma sentada e traz muitas informações e muitas artes também. E só uma curiosidade, ó, traz também as duas assinaturas de rosto, né, que o Colim usava, certo? Isso aqui é sensacional. E também vai falar sobre os pseudônimos que o Colim usou, tanto em histórias pornográficas, e a gente não sabe por que cargas d'água, em algumas histórias, o Colim preferia colocar o roteiro a cargo de Mavinier, que era um dos sobrenomes dele, tá? E a arte como Flávio Colim. E ele também tinha outros pseudônimos, às vezes ele não assinava, o Colim não aparecia, mas a gente já reconhece o traço dele, certo? Então, Terror no Inferno Verde, que abre aí o resgate brilhante do Flávio Colim nesse ano de 2021 por várias editoras nacionais. E tá vindo mais coisa aí, viu, gente? Eu já tô sabendo aí de uma quarta editora que também vai trazer trabalhos do Flávio Colim. Prestem atenção, se deleitem com tudo que sair do Colim, porque não só Terror no Inferno Verde, mas Flávio Colim era um quadrinista porreta, e Terror no Inferno Verde é um quadrinho mais do que porreta. Flávio Colim, brasilidade nas HQs, é isso que a gente está precisando. Valeu, pessoal!